E eu quero compartilhar com você daquilo que o Espírito de Deus, ele trouxe ao meu coração para compartilhar ao seu coração. E o Espírito de Deus está falando comigo neste momento, aleluias. Ele está trazendo um tempo de restauração espiritual. Talvez você que não está vivendo mais aquele seu primeiro amor, aquela intensidade da sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus está revelando nesta hora, meus queridos, que Ele está trazendo uma reforma. Deus está reformando, Deus está restaurando a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Se preciso dizer vão, e eles vão, ou venha, e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amados, nós, quando lemos a palavra do Senhor, quando nós estudamos o ministério de Cristo Jesus, desde o momento que ele inicia a sua obra, o seu ministério, Jesus, ele busca encontrar nos corações guarida para que as palavras que ele ali trazia, ministrava, pudessem alcançar aqueles corações. E a Bíblia nos dá, meus amados, vários exemplos, vários relatos onde Jesus, ele não pôde realizar tantos milagres por causa da incredulidade. E a Bíblia nos mostra também quantos que deixaram de ser socorridos, deixaram de receber o favor de Cristo Jesus, porque os seus corações estavam endurecidos. E a propósito, meus queridos, a incredulidade foi um dos maiores desafios, um grande embate que Jesus encontrou durante todo o seu ministério. E nós vemos vários pontos onde Jesus, ele realizou grandemente a sua grande obra e onde os corações se abriam, onde vidas eram impactadas pelo mover, pelo agir, pela palavra do Senhor. E todos aqueles que de fato abriam seus corações, eles eram impactados pela mensagem de Jesus, pelos seus milagres. Quantas vezes as pessoas saíam de diante de Jesus admirados pelo seu discurso, pela sua autoridade, porque eles estavam naquele momento com seus corações abertos, seus corações prontos para receber a palavra do Senhor, crendo naquilo que Jesus estava anunciando, o Filho de Deus, anunciando, mostrando a sua identidade, mostrando para o qual veio e mostrando que ele veio para redimir Israel, para redimir o seu povo da escravidão, para trazer libertação. E meus amados, mas muitos endureceram seus corações. Muitos prenderam seus corações de maneira que não puderam ver as maravilhas de Cristo Jesus. E a propósito, quando nós prendemos os nossos corações, quando nós não deixamos os nossos corações sensíveis na mão do Senhor, quando nós não depositamos ao Senhor o nosso coração, meus amados, fica verdadeiramente difícil de entrarmos naquilo que o Espírito de Deus, ele quer fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de ser agraciados pelo Senhor, não porque o nosso Senhor, ele esteja ocultando as suas bênçãos de nós, não porque ele esteja com seus braços encolhidos, como ele mesmo diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, mas porque nós endurecemos o nosso coração e não queremos abrir o nosso coração para recebermos a sua palavra, para recebermos as direções.
Porque nós queremos muitas vezes, meus amados, andar não segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. O nosso coração, ele é inclinado para a dureza, ele é inclinado para os desejos da nossa carne, da nossa vontade. E muitos são, amados, aqueles que não se submetem a andar na direção do Espírito. Nós até dizemos que queremos caminhar na vontade de Deus. Quantos são aqueles que verbalizam isso? Eu quero caminhar na direção de Deus. Eu busco a vontade de Deus na minha vida. Mas quando o Espírito de Deus, ele traz a revelação, quando ele sinaliza, quando ele mostra o caminho, quando ele fala qual é o caminho que devemos seguir. Se esta palavra, meus amados, não cai de encontro à nossa vontade, se a palavra do Espírito de Deus, ela não entra em sintonia com o meu coração, nós não nos submetemos à vontade do Senhor. Há uma resistência que muitas vezes nós criamos dentro dos nossos corações. Queremos que Deus haja a nosso favor, mas nós queremos que Deus haja não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do nosso coração. E nós vivemos isto, meus amados, constantemente. Constantemente nós vivemos esta situação. E não era diferente. Isso também nos tempos de Jesus. Não era diferente quando também Jesus ali ministrava aquelas multidões. Muitos ficavam admirados com seu discurso. Muitos ficavam admirados com a doutrina do Senhor. Muitos, meus amados, viam que a palavra do Senhor era diferenciada das demais que aqueles fariseus, aqueles líderes ministravam. Mas quando, meus amados, Jesus os confrontava com a sua palavra, mas quando Jesus os levava à prova diante da sua palavra, muitos foram aqueles que saíram cabisbaixo de diante do Senhor Jesus. Nós encontramos isso aqui, trazendo em memória, quando lá no livro do Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus ali fazendo o seu grande discurso, diante daquela multidão, diante daqueles discípulos e todos aqueles seus seguidores, quando Jesus ali faz aquele duro discurso, mostrando para aquelas pessoas que ele era o enviado de Deus, que ele era o pão que desceu do céu. E meus queridos, naquele momento, houve um grande reboliço. Muitos seguiram seus caminhos, muitos rejeitaram a mensagem, muitos prenderam seus corações para que a mensagem não entrasse. E assim, meus queridos, não tem sido diferente nos dias de hoje. Ainda hoje, quantos corações endurecidos, quantos corações que não cedem à vontade do Espírito de Deus. E eu volto a dizer para você, é impossível, meus amados, ter uma vida bem-sucedida se não nos submetermos ao senhorio de Deus, se não nos submetermos à vontade soberana do Senhor. E aqui, meus amados, voltando para o texto, Jesus, ali no seu ministério, vivendo dentro de muitos contextos, aonde as pessoas trancavam seus corações, aonde as pessoas eram incrédulas, não aceitavam a sua doutrina, os seus discursos, a sua mensagem. E inclusive neste texto a Bíblia nos mostra que aconteceu algo nessa cidade de Cafarnaum, onde, meus amados, Jesus, ele mostra mais adiante da incredulidade desta cidade. Um povo incrédulo, um povo de um coração tão endurecido, que a mensagem não penetrava. Talvez, meus queridos, você esteja vivendo essa situação. Talvez você já cauterizou tanto o seu coração que a mensagem do Senhor, ela já não encontra mais guarida no seu coração. Ela já não penetra mais dentro do seu coração. Porque você se trancou, você se fechou como uma ostra. Você deixou com que a sua vida do dia a dia e tantas coisas que você vem vivendo e até mesmo as decepções da vida, você deixou de dar vazão ao Espírito Santo. Você tem deixado o Espírito de Deus para viver inteiramente na direção do seu coração. Mas, meus amados, aqui, nesta cidade de Cafarnaum,
Jesus encontrou muitos incrédulos, muitos, meus queridos, que não queriam, não abriram seu coração. Poucos foram os milagres que Jesus realizou por causa da dureza do coração do homem. E eu quero dizer para você, Jesus tem um milagre para a sua vida. Jesus tem um milagre para a sua casa. Jesus tem um milagre para você nesta noite. Abra o seu coração. E eu quero ainda te dizer que o maior de todos os milagres, Jesus, aleluia, Ele tem para você nesta noite o milagre da salvação. Glória, glória, glórias, aleluias. E agora aqui, meus amados, nesta cidade, onde tanta incredulidade Jesus encontrou, agora aparece um homem que não era israelita, ele era um gentio. E olha só, meus amados, eu quero aproveitar e dizer aqui para você o que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando Jesus ele fala, veio para que eram os teus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aleluia. Tornar-se filho de Deus, meus amados, implica em crer que Jesus é o enviado de Deus, aleluias. E aqui, meus amados, este oficial romano, um homem pagão, um homem que não fazia parte da nação de Israel, um homem que não conhecia as leis do povo de Israel, um homem totalmente desconectado das leis de Israel, desconectado de Deus propriamente dito. E olha que coisa mais tremenda, meus queridos, quando Jesus chega nesta cidade. A Bíblia diz que logo assim que Jesus chegou ali naquela cidade, esse centurião, ele vai ter com Jesus. Olha que coisa tremenda, ele se aproxima de Jesus e ele começa a suplicar pelo seu servo, o seu servo que estava moribundo. E a Bíblia relata que ele era um jovem e estava ali paralisado, cheio de dores. Aquele servo que estava ali acamado. E ele agora vem até Jesus e ele começa a dizer, Jesus, cura meu jovem servo. Ele está numa condição deplorável da enfermidade. Ele está paralisado, com febre, dores em cima daquela cama. Cura o meu jovem servo. E meus amados, naquele momento, diante desta petição daquele oficial, Jesus então diz, eu vou até a sua casa para curar o seu servo. Irmãos, fiquem bem ligados em todos os pontos que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração nesta noite. E naquele momento, quando Jesus ele diz, olha, eu vou até a sua casa e eu vou curar o seu servo. Aquele homem, meus amados, eu volto a dizer, um gentio, um homem que não tinha nenhuma conexão com a nação de Israel, com o povo de Israel, com os israelitas, um homem que não tinha nenhuma conexão com os ensinamentos que aquele povo havia aprendido através das leis de Moisés e agora através da pessoa de Cristo Jesus, que ensinava, que mostrava e que trazia a sua identidade como enviado de Deus. Este homem não tinha nenhuma dessas conexões. Mas olha o que este homem agora diz para Jesus. E ele responde, não, Senhor, não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Meus amados, olha a condição deste homem de humildade. Olha como que este homem, ele se põe diante de Jesus de uma humildade tão tremenda, meus amados. A humildade deste homem mexe o nosso coração. E meus queridos, e ele não para por aí. Olha, Jesus, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, porque eu, Jesus, eu entendo bem do que eu estou dizendo, porque eu estou sujeito às minhas autoridades e eu tenho soldados que estão também debaixo da minha autoridade. E quando eu digo para eles, vai fazer tal coisa, eles vão. E quando eu digo, venha, eles também assim fazem. E quando eu digo para os meus servos, venham, faça, eles também assim fazem. Então, Jesus, basta apenas uma palavra do Senhor. Apenas uma palavra do Senhor. E o meu servo será curado. Irmãos,
Olha para vocês verem, eu estou aqui ministrando esta palavra no seu coração, mas a minha alma está aqui chorando diante do Senhor, e eu confesso para você que todas as vezes que eu leio este texto, eu me sinto envergonhada diante de Deus. E eu volto a dizer e deixar isso bem claro para você, aquele oficial, ele não tinha nenhuma conexão como aquele povo tinha. Eles foram instruídos nas leis de Moisés, tinham ali os sacerdotes, tinham ali aqueles fariseus que continuou trazendo ali aqueles ensinamentos. Ele não tinha nenhuma conexão com os ensinamentos que foram pregados. Agora olha aqui que esse homem faz, meus queridos. Ele se coloca agora numa condição de servo. E, amados, quando ele vai descrevendo ali para Jesus, ele vai dizendo, olha, eu estou debaixo de uma autoridade, eu tenho superiores e eu estou debaixo da autoridade deles, assim como eu também tenho os meus soldados que estão debaixo da minha autoridade e os meus escravos que também estão debaixo da minha autoridade. E ele declara uma única palavra: e meu servo será curado. Irmãos, aquele homem se humilha diante de Jesus e ele se coloca numa condição de servo. Ele se coloca numa posição de escravo. Amados, ele colocou, ele fez ali uma comparação, comparativo da maneira como que ele lidava com seus súditos. E ele agora se coloca na mesma condição. Amados, oxalá se nós também nos submetêssemos de igual modo diante do Senhor. Ah, meus queridos, se também, quando assim chegássemos diante do Senhor, tivéssemos este mesmo Espírito que estava atuando na vida daquele homem. E meus amados, quando aquele homem toma esta atitude, quando ele declara estas palavras para Jesus, olha o que a Bíblia diz, que Jesus, ele ficou admirado com a fé daquele homem. A Bíblia diz que a atitude, a fé daquele homem trouxe uma admiração no coração de Jesus. Meus amados, muitas vezes nós criamos tantos subterfúgios para chegarmos até a Deus. Muitas vezes nós achamos que para agradar a Deus, nós precisamos ter uma boa oratória no momento de uma ministração. Nós precisamos ter uma boa oratória quando nós vamos nos debruçar em oração diante do Senhor. Muitas vezes nós achamos que agradar ao Senhor é quando nós estamos muito bem trajados, quando nós estamos muito bem compostos e nós vamos criando um monte de tabelinhas, um monte de rituais, um monte de coisas, meus amados, que nós julgamos que para agradar ao Senhor é necessário todas estas coisas. Mas aqui, meus amados, nós entendemos que o que move o coração do Senhor, o que leva o Senhor a admirar, o que move o trono de Deus, o que sensibiliza o coração de Deus é a nossa fé. A fé, meus amados, verdadeiramente, ela move o coração do Senhor. Ah, meus queridos, quantos não têm mais vivido este momento de fé, de entrega? E essa atitude daquele homem sensibilizou o coração de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, você está pronto para sensibilizar o coração de Jesus? Você está pronto para admirar o coração de Jesus, para agradar o coração de Jesus através da sua fé? É tão fácil, meus queridos, quando nós verbalizamos uma fé. É tão fácil quando nós declaramos esta fé apenas de palavras. Mas quando nós somos levados à prova, quando nós somos levados de fato a provar a nossa fé, muitas vezes, meus amados, nós nos sucumbimos, porque nós vamos tão cheios de nós mesmos e nós não queremos nos submeter debaixo do senhorio do Senhor.
E naquele momento, amados, olha só o que Jesus fala. Ele não somente ficou admirado, mas ele disse para aqueles que estavam seguindo. Olha o que ele falou para aqueles seus seguidores. Eu nunca encontrei tamanha fé em Israel como eu encontrei na vida deste homem gentio. Meus amados, provavelmente, no meio daqueles seguidores, haviam pessoas que estavam ali apenas para receber os feitos de Jesus. Talvez muitos daqueles seguidores estavam ali apenas para uma especulação, curiosidade. Talvez aqueles que estavam ali seguindo a Jesus não tivessem uma vida de fé como aquele oficial, não tivessem uma vida de submissão, de humildade como aquele homem. E meus amados, talvez nós estamos caminhando com Jesus desta maneira. Jesus tinha muitos seguidores, eram muitos os que caminhavam, que seguiam Jesus, mas servos foram tão poucos. E voltando aqui o texto que eu trouxe no início como referência, quando Jesus ali ele faz aquele discurso, lá no livro de João capítulo 6, e muitos ali endureceram seus corações, não creram na palavra que Jesus estava trazendo. Quando ele falava que ele era o pão que desceu do céu, e ele continuava a dizer que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Ele foi discorrendo o seu discurso naquele momento. E a Bíblia diz que para aquele povo era um discurso duro, e eles não quiseram receber aquele discurso. E era uma multidão tão grande, meus amados, era uma multidão que outrora, bem pouco tempo antes, haviam sido saciados com a grande multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes. E agora eles vão ter com Jesus, não simplesmente porque eles estavam sedentos de Jesus, mas porque eles viram um milagre e eles foram saciados na sua fome, na sua necessidade física. Mas quando Jesus confronta eles agora, quando Jesus leva eles no confronto de fé, meus amados, eles saem um após outro e declarando que o discurso era um discurso duro, um discurso pesado. E meus amados, e foram saindo, ficando ali somente os 12. E Jesus agora vira para aqueles 12. Vocês também não querem ir com eles? E Pedro ali, tomado de autoridade, ele diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Amados, como muitos, talvez você esteja vivendo assim. Muitos seguiam a Jesus apenas para saciar as suas necessidades, como o texto que eu descrevi agora há pouco, que vieram ter com Jesus, não porque criam e porque queriam receber na sua alma a mensagem de Jesus, mas porque a sua carne, porque as suas necessidades estavam ali afloradas. E muitas vezes, meus amados, é assim que nós caminhamos. Nós estamos seguindo a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós seguimos a Jesus por aquilo que Ele pode nos oferecer. E eu digo isso, amados, no âmbito da nossa natureza carnal. Eu sigo a Jesus para Ele satisfazer as minhas vontades, para Ele satisfazer os desejos do meu coração. Mas isso não é fé, meus queridos. Fé é quando nós nos submetemos em humildade diante do Senhor. Quando nós reconhecemos, aleluia, que Ele pode fazer, aleluia. E nós nos submetemos em humildade. E eu volto a dizer quantas vezes o Senhor nos leva ao teste da prova, ao teste da fé, ao confronto da fé. Nós saímos cabisbaixos, porque nós achamos duro demais a prova, achamos pesado demais o teste. Mas, meus queridos, antes de Jesus operar o seu favor às nossas vidas, antes de Jesus realizar os feitos dele, nós somos levados à prova. Ele prova, meus amados, o nosso coração. E olha, provavelmente, meus queridos, Jesus até, ele já conhecesse ali o coração daquele homem. E quando Jesus fala, eu vou até a sua casa,
Jesus, ele já sabia o que viria do coração daquele homem, amados. A nossa atitude, liga nisso, as nossas demonstração em atitude diante do Senhor demonstra verdadeiramente o que ele representa no nosso coração. Aquilo que Jesus de fato representa dentro de nós, nós canalizamos, nós trazemos isso em representatividade. Nós representamos de acordo com aquilo que ele é dentro do nosso coração. E se de fato nós cremos nele, se de fato ele é o soberano nas nossas vidas, se de fato, aleluias, nós cremos inteiramente no poder dele, meus amados, nós demonstramos isso em humildade e nós nos prostramos em submissão ao Senhor. Aleluias! E Jesus, ele declara isso para aqueles que estavam à sua volta. Eu nunca encontrei tanta fé em Israel como eu encontrei na vida deste centurião. Meus queridos, será que hoje Jesus pode falar isso de mim, de você? Será? E nós também temos essa mesma postura? Eu, quando leio este texto, muitas vezes, talvez, se eu ou você, fiquem atentos a isso, estivéssemos aqui, vamos aqui agora parafrasear o texto, vamos aqui agora entrar dentro do âmbito de uma conjectura. Se nós estivéssemos vivendo aqui este contexto, quando Jesus ali diz, eu vou na sua casa e vou curar o seu servo. Amados, eu acredito que todos nós iríamos agarrar Jesus. Não, Jesus, então venha depressa, antes que ele morra. Venha correndo, Jesus. Se o Senhor demorar muito, vai demorar muito, ele vai morrer. Meus amados, fiquem atentos a isso. Mas olha só como que aquele homem se posicionou diante do que Jesus disse. Amados, é tão tremendo que Deus está ministrando aqui nesta noite. Eu quero ainda entrar mais fundo ainda nessa colocação. Quando Jesus ele diz, eu vou à sua casa para curar o seu servo. Amados, talvez ali Jesus lançou esta palavra para tirar do coração daquele centurião o que estava ali dentro. E eu quero dizer para você, quem sabe, Jesus, ele está criando alguma circunstância, meus amados, para tirar de dentro do nosso coração qual a motivação que está aqui dentro. E nós precisamos entender isso, porque ele sonda o nosso coração e ele quer ver esta motivação. E Jesus, naquele momento, amados, quando ele diz, eu vou à casa, eu vou na sua casa e vou curar o teu servo. Jesus estava arrancando de dentro do coração daquele centurião a motivação. E qual era a motivação daquele homem? Humildade e uma fé sincera diante do Senhor. E eu volto a dizer, meus queridos, se nós estivéssemos aqui dentro deste texto, meus queridos, creio eu que nós, com certeza, nós iríamos dizer, então venha correndo, Jesus, venha depressa. Isso nos faz lembrar também um outro episódio da Bíblia, quando Jesus ali na morte de Lázaro, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, e a Bíblia diz que Jesus ainda ficou um tempo onde ele estava, e só depois de 4 dias é que ele foi até Betânia. E quando ele chega ali, uma das irmãs, Marta, ela vira para Jesus e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, Jesus está sondando o nosso coração. Marta, ela era amiga íntima, ela, sua irmã e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Mas olha que coisa, meus queridos. Marta, naquele momento, ela não conseguia entender que ainda que Lázaro estivesse morto, Jesus estava ali para ressuscitá-lo. Amados, nós muitas vezes brigamos conosco mesmo e brigamos com o Espírito Santo de Deus, porque nós queremos tudo muito à nossa maneira, nós queremos tudo muito dentro da nossa logística.
Nós queremos que Deus venha fazer dentro da nossa cartilha. E eu quero dizer para você nesta noite, meus queridos, quando nós nos achegamos diante do Senhor, Ele está sondando a motivação do nosso coração. Eu não sei como você está vivendo hoje. Talvez você está aí apresentando algo para o Senhor, mas o Senhor está aí te levando a uma prova, para ver se de fato você tem fé para que Ele venha fazer isso. Não foi isso que Ele falou para aqueles homens leprosos, para aqueles homens cegos, aqueles homens que estavam ali clamando a Jesus? Quando Jesus chega em casa, qual foi a pergunta de Jesus para aqueles homens? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curar, trazer vista para vocês? Você crê que eu posso fazer? E qual foi a resposta? Sim, eu creio. E Jesus então lhe diz, então, seja feito conforme você crê, como você determinou. Irmãos, é muito sério isso. Esta palavra ela é oportuna e pontual. E nós precisamos entender, meus queridos, que o Espírito de Deus, Ele está pronto a agir a nosso favor. A propósito, se não fosse a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia, há muito já teríamos sucumbido. Mesmo dentro dessas aflições que você tem vivido, se não fosse a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, você já teria sucumbido. Mas o Senhor, Ele está sondando o seu coração e Ele está querendo tirar de dentro do seu coração. Qual é a motivação? Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta palavra no seu coração. E o texto conclui dizendo que naquele momento, Jesus surpreendido, Jesus admirado com a atitude daquele centurião. A Bíblia diz que Jesus então vira para aquele centurião e diz, vai, esteja feito conforme você creu. Da maneira como você creu, assim vai acontecer. Ah, meus queridos, quando eu chegar ali na glória do Senhor, eu quero conhecer este centurião. Ah, meus amados, imagino eu que aquele homem voltou para casa, convicto de que o seu servo já estava curado. Quantas dúvidas nós temos quando Deus nos lança uma palavra. Quantas vezes Deus aqui mesmo, através deste canal, Ele já lançou uma palavra para o seu coração e você talvez ainda está em dúvida. Será? Talvez. E a palavra de Deus hoje é somente creia com intensidade do seu coração. Faça Jesus admirar da sua fé, como aquele centurião. Faça Jesus também ficar admirado com a sua fé. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de bondade e fidelidade. Oh, meu querido, muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Senhor, e nos perdoa, Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Senhor, nos ensina, Pai, a ter uma fé como este homem, Jesus. Ah, Espírito de Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Completa, Senhor, a tua palavra no coração da tua igreja. Senhor, que a tua igreja possa trazer uma resposta, Senhor, para o coração do Senhor, de maneira que venha admirar o coração. Eita glória! De maneira, Pai, que o Senhor venha ficar surpreendido e admirado. Dá-nos, ó Deus, um coração de fé que venha admirar, impactar o coração do Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.